Bem, e hoje eu recebo mais uma vez, com muita honra, a nutricionista Alessandra Gama, que vai nos falar sobre mitos, verdades, né? Glúten, sem glúten, o que é verdade pode, ou não. Não pode? Pode, não pode? Oi, doutora, prazer revê-la, tudo Thiago, bem? Prazer todo meu estar aqui. Satisfação revê-la. Doutora, agora virou essa modinha, né? Na boca de muita gente, né? O que é que pode? Tudo agora, tudo é sem glúten. Não sabe de nada, não faz nenhum tipo de exame. Não, agora eu não como glúten. Porque o glúten... Exatamente, né? é isso aí que tá o risco, né? Exato. Acaba tirando um monte de coisa da nossa alimentação e às vezes a gente não fez realmente um teste, um exame laboratorial para detectar realmente se a pessoa é celíaca, se a pessoa tem intolerância, uma sensibilidade ao glúten. Eu vou falar um pouquinho para a gente definir o que é a pessoa celíaca. Isso é importante. E o que é uma pessoa que tem uma sensibilidade ao glúten. O paciente celíaco é um paciente que ele já tem uma disfunção genética, tá? Então, ou seja, ele não consegue, ele tem uma inflamação, tá, na mucosa intestinal por conta do glúten, que é uma proteína, tá? A sensibilidade ao glúten, né, que as pessoas falam, ela na verdade ela não é igual, ela é apenas a dificuldade da absorção dessa proteína, só que ela causa mais ou menos os mesmos sintomas, que é o abdômen distendido, as dores abdominais, cólicas, diarreia e os gases, né, que é muito incômodo. E essa questão genética, ela pode aparecer em qualquer momento da vida, ela pode, em qualquer momento da vida, ou na fase da infância ou na fase da adolescência para adulto. O que é melhor, na fase adulta ou menos pior, né? Adulta ou na infância? Eu acho que nem na infância nem na adulta, porque você fica privado realmente, assim, é uma coisa muito incômoda, né? Ter dores, vômitos, diarreias, dores abdominais, enfim. E tem pessoas, tem casos de pessoas celíacas, realmente, é tão engraçado. Uma vez eu lembro de uma paciente que ela não conseguia beijar o namorado. Se ele comesse um pão, ele tinha que escovar o dente antes, porque é uma transmissão muito complicada. Então, agora, a pessoa que é celíaca realmente tem uma... Não tenho dúvida disso. Agora, não sei se a senhora vai concordar comigo. O Brasil, de uma forma geral, apesar de todo esse movimento dos celíacos, de conter glúten ou não, nós ainda temos pouca oferta no mercado e com valores baixos para esse tipo de população, para que essas pessoas possam ter acesso a uma alimentação sem o glúten, mas pagando um pouco menor, porque via de regra é tudo muito mais caro. Né? Exatamente. Então, a pessoa aí que tem uma pequena intolerância ou nem sabe se tem, ela começa a modificar todo o quadro alimentar. E é muito caro. Os produtos hoje sem glúten no mercado, a gente tem realmente uma infinidade deles, mas o custo é muito mais alto. No Brasil, né? No Brasil. Porque, por exemplo, um exemplo, eu tive recentemente na Europa, porque eu tenho uma família que mora na Europa, e você chega no supermercado, você tem setores e mais setores gigantescos, a oferta de tudo, de bebida alcoólica, de tudo que você imaginar. Que a gente já paga aquele bendito imposto que está ali no meio, então exatamente. Realmente tem um... Vamos ver aí, portanto, o que é mito, o que é verdade. Olha, se você se sente bem ao cortar o glúten, provavelmente tem sensibilidade. Vamos lá. Nem sempre. Quando a pessoa não tem, ela, na verdade, ela não sabe se ela tem intolerância, ela não sabe se ela tem, né, essa sensibilidade e ela não fez nenhum exame laboratorial, ela tira totalmente. Só que ela começa a ter absorção de outros nutrientes através de outros alimentos, porque ela vai substituir. Então, provavelmente, ela vai se sentir melhor. Não é a ausência da proteína glúten que vai fazer. Tá? E outra coisa, é importante que a gente possa dizer aos nossos telespectadores, procure um profissional. Que tipo de médico buscar? É um nutricionista, um gastro, ou os dois, um trabalho conjunto? É sempre interessante buscar um gastro, buscar um nutricionista, buscar um nutrólogo. Na verdade, o início vai ser o quê? Uma solicitação de uns exames laboratoriais, onde vai detectar se esse paciente tem realmente a intolerância ou não. Então, naquele caso ali, a pessoa realmente ela começa a colocar mais alimentos diversificados, frutas, legumes, num lugar que normalmente a pessoa come muito pão, né? Hoje a gente come pão o tempo inteiro. Agora, é bem verdade, Thiago, que a qualidade do trigo que a gente tem em nosso país é complicado, né? Ele já vem ali, já vem misturado. Então, a gente tem até um livro muito interessante que eu gosto muito, que é Barriga de Trigo. Então, nesse livro, o autor fala que se a gente tirar o trigo pro resto da vida, a gente vive muito bem. Não necessariamente, tá? A gente vê realmente a qualidade, buscar um alimento que tem uma qualidade melhor, talvez esse seu pãezinho lá da Europa, que talvez tenha uma... Lá na Europa a gente tem muito o trigo sarraceno,
que é um trigo já famoso por lá, que não tem exatamente o glúten, né? E assim, você pode comer à vontade, sem culpa, né? Sem culpa. E você não consegue encontrar esse tipo de produtos chegando ainda no Brasil, o que é lamentável. A qualidade, né? Infelizmente, dos produtos que a gente recebe aqui é complicado, né? Vamos para mais um mito. A exclusão do glúten da dieta é indicada para a população em geral. É isso que eu digo, nessa febre generalizada. Não é. Não é interessante, na verdade, o interessante é que a gente sempre tem um equilíbrio em tudo que a gente faz, tá? Necessariamente você não precisa tirar o glúten se você não é celíaco. Você não precisa tirar o glúten se você não detectou que você tem essa sensibilidade. Até porque no glúten, nas farinhas, na aveia, no trigo, nosso intestino, nós temos várias bactérias, que são as bactérias boas. E a gente precisa dar alimentos a essas bactérias, que são através, na verdade, dos prebióticos, que a gente consegue através aí do trigo, da aveia, do centeio. Então, é necessário que a gente tenha uma relação de controle. Primeiro, identificar alguma coisa. Necessariamente você não precisa ter glúten o tempo inteiro na sua alimentação. Você pode variar, colocar realmente aí uma substituição, porque a gente tem várias farinhas que são interessantes. Macarrão de arroz, amido de milho, farinha de milho, a tapioca, a fécula de batata. Então, existem várias receitinhas que você pode fazer e usufruir muito bem desses farináceos sem ter que colocar necessariamente o glúten. O ideal é equilibrar os pré-bióticos com os probióticos. Sempre, né? Sempre buscar esse equilíbrio, né? A gente tem que entender, Tiago, que o nosso intestino, ele é tudo, né? A gente tem que estar sempre preparado. Ele, na verdade, hoje, eles dizem alguns estudiosos que ele já é o nosso cérebro. E é verdade, o nosso intestino, ele sente tudo. A relação do intestino com o resto do nosso corpo é perfeita. Então, a gente tem que estar ali mantendo, realmente, alimentando aí as nossas bactérias. Só para a gente fechar, portanto, esse bate-papo, que a gente ficaria aqui, eu gosto muito desse assunto, a gente ficaria aqui amanhã inteiro, né? Alimentos que não contêm glúten, você pode buscar aí, é mais comum, né, doutora? Esse macarrão de arroz, que é o bifu, também, como você falou, tem um custo um pouco mais alto, mas aí algumas pessoas, eu adoro, tá? Então a pessoa realmente come sem nenhum... O amido de milho, porque, por exemplo, eu pessoalmente já não gosto, já evito o amido, né? Farinha de milho, tapioca, né, que tem um índice glicêmico também baixinho. Não, né? Tapioca tem um índice glicêmico alto, perdão, é o contrário, exatamente. Mas ele é delicioso e todo mundo gosta e virou a paixão de todo mundo a tapioca, né? Fécula de batata. Onde você pode fazer milhões de receitas, pães, bolos, e você consegue encontrar fécula de batata, justamente porque ela tem baixo índice glicêmico, que é uma interessante substituição. Agora, a farinha de amêndoa já não é tão fácil de encontrar. A farinha de amêndoa, hoje sim, já é fácil Aqui em Maceió, sim? Sim, se encontra aí nas lojas da Granel. Só que ela realmente tem um custo um pouco mais alto. A gente tem que entender o seguinte, glúten engorda? Glúten não engorda? Gente, não é o glúten que engorda, não é a proteína que engorda, é a quantidade dos alimentos. Porque da mesma forma, se você vai comer um alimento com base em glúten, um pãozinho, e vai comer um pão de amêndoa, se você come mais o pão de amêndoa porque acha que não tem glúten, você vai engordar do mesmo jeito. É a questão energética, é a quantidade de caloria, tá bom, gente? É por isso que eu digo sempre o seguinte, até água em excesso faz mal, né, doutora? Prazer revê-la, viu? Pois é, equilíbrio, viu? Prazer revê-la, parabéns pelo trabalho, bom dia. Obrigada a você também. Eu que agradeço, viu? Tchau, até a próxima.